Nada não. A senhora já teve aborto? Já tive aborto. Foi próximo desses casos? Não. Há muitos anos atrás, eu tinha 14 anos. Certo, aí eu lhe pergunto, mas não foi provocado não, foi casual, né? Graças a Deus. Quanto tempo faz que aconteceu esse caso da linha do trem? Ah, faz uns 5 anos, 6 5 anos. É. Aí o caso, quando a senhora vinha com o neném, quanto tempo passou de um para Foi outro? mais ou menos nessa época também. Foi depois, com o caso do neném, foi ou depois, foi antes? depois. Depois, não é? Eu vou... Olha. Boa tarde. Boa tarde, meu Boa senhor. tarde. Tudo bom? Como é seu nome completo? Sebastião Lucas de Melos, O senhor mora onde? Sítio Catolé, O seu Sebastião. É do município de onde? Sítio Catolé. Sim, mas de é- Pocinho, De Pocinho. O Pocinho fica onde? Lega e meia. É? É Lega e meia. E esse estado aqui, como é que se chama o nome do estado que o senhor mora? Isso aqui é Pocinho. Sei, mas aí tem uma capital, aí tem o nome do estado, que é Paraíba, Paraíba. certo? É, Paraíba. Aí eu lhe pergunto, quantos anos o senhor tem? Tô com 57. Eu vou parar aqui por causa daquela zoada, viu? Seu Sebastião, Sebastião Lucas de Melo. e o senhor é agricultor, É, mora no sítio Catolé. Sítio Catolé. Aí eu lhe pergunto, nas suas andanças de noite, ou quando você sai para dar uma mijada ou alguma coisa, você vê alguma coisa no céu? Vê, Diferente, de estrela, diferente. planeta, não quer o saber. negócio é diferente. Mas não é em todas as vezes que a gente vê, né? Sei, aqui e acolá. É, O que foi que você ouviu assim que mais lhe chamou a atenção? foi essas coisas aí. Que coisa, senhor? Essas coisas assim. Esse negócio. Essas luzes. É, essas luzes. E como é que essa luz faz? Ela anda direto, ou ela para, ou ela vai e volta? Mas ela fica andando, o céu todo. Sei, Ela fica a noite toda, né? certo. Nesse momento. É, Porque eu olho assim um pedacinho, cubo ali, e dali sai, né? certo. Aí eu lhe pergunto mais. Essa luz é mais ou menos de que tamanho? Quando tá longe? Quando tá longe é que... Tá longe é pequenininha, planetinha. Sei, Planetinha é pequenininha. certo. E quando ela aumenta de tamanho? Quando ela aumenta de tamanho, ela baixa um pouco. Ela vem para perto da Terra. É, perto da terra, ela fica a tocha maior. Que tamanho fica essa tocha? Fica uma tocha assim. De que tamanho? De uma antena parabólica? É, por aí. Ou mais ou menos? Já vi, quase imitando aí. Quase imitando aí. É. E ela é uma cor só ou ela varia? Ela fica variando. Hora mais forte, hora mais fraca. forte, aumenta a lâmpada, outra hora baixa, Sei, ela aumenta e ela baixa. sei. E o senhor já viu mais de uma vez ou vê sempre? Eu já vi um bocado de vez. Já viu umas 10 vezes? Não, acho que chega aí menos um pouco. Umas 6 vezes? É, por aí. Sei. E o senhor tem notícia de alguém que já viu também? É um bocado de gente já viu. Tá? O senhor pode dizer o nome dos 3 ou 4? Tem certeza, eu estou lembrado. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Eu posso informar depois. Certo. Domingo vai ter um movimento aqui, eu estou lhe convidando Eu o venho. senhor vir contar essa história de 10 a 12 horas. Vai ser o dia todinho, mas a hora que o pessoal de Pocinho e região vai falar é de 10 para 12 horas. Então o senhor estando aqui, vai ser um movimento grande, é ali na Câmara dos Vereadores. É. Certo? Vai estar Carlos de Agripino, doutor Valmir vai viajar, não pode vir. Mas vai estar Ricardo Afonso, eu e um bocado de gente aí. Vem muita gente de fora É. que quer ouvir essas histórias de vocês. Pois é. Porque depois do dia 26, todo mundo de Pocinho vai andar olhando para cima procurando essas luzes. Porque o pessoal só olha para baixo, por isso que não vê. Não é? É. Pois olha, quer dizer que o senhor já viu várias vezes. Já vi várias vezes. Umas 5 ou 6 vezes, e que vê ela pequena, mas aqui e acolá ela baixa, quando ela baixa ela fica grande. É. O tamanho de uma antena parabólica é? Ou de um guarda-chuva assim É aberto. por aí. Porque conforme a altura que ela baixa. Sei, certo. Ela sobe e baixa. Agora que a lâmpada aumenta,
Aquela luz aumenta, tem hora que ela acende, tem hora que diminui. Certo, aí eu lhe pergunto, quando ela baixa e acende, chega a clarear o chão? Tirar, né? Se Hein? for muito baixo é capaz de tirar, nunca vi não, mas Sei. tirar. Quer dizer que nunca... Eu sei que uma pessoa disse que clareou, estava debaixo do mato, debaixo do pé de burro, debaixo do pé de burro, disse que baixou mesmo, que clareou. E clareou mesmo O pé chão. de embu, o chão. É. E essa pessoa foi daqui de cima, desse lugar aqui. Buqueirão? De Oliveira, Buqueirão. Oliveira, né? Essa pessoa contou essa história faz muito tempo. É. Que viu essa arrumação e disse que esse homem encolheu, disse que encolheu no tronco do buzeiro. Ele disse que estava caçando, E o bicho clareando e puxando ele, puxando. querendo Disse que levar ele. foi serviço nesse dessa, escapou fedendo, disse que chegou em casa. Todo cagado. Essa história ele contou, eu tô lembrado. Foi muito obrigado, viu? Diga de novo seu nome. É Sebastião Lucas de Melo. E seu Sebastião, você mora no sítio Catolé. É, Catolé. É, já ouviu dizer que muita gente já viu. Já. Muita gente já viu. E o município aqui é Pocinho. Pocinho. E o estado é Paraíba. Paraíba. Foi? Muito obrigado e venha Ah. domingo que é para nós conversar Não, aqui, eu viu? vendendo. Eu vou levar esse troço ali, foi que mandaram comprar. É, foi Aí muito depois- obrigado, viu? Já disse para aí ver. Aí porque o senhor não dizia para as pessoas, era com medo das pessoas. É, eu ficava calado, ficava na minha. Com medo do pessoal achar que o senhor estava doido É. ou que estava mentindo. Sim, Mas aí cansado de ver, cansado de ver. cansava de ver, né? Cansei de ver, eu levantava de noite, eu saía fora. Sei. Eu vestia aquela arrumação assim um pouco, assim de perto, modo de Deus, que é aqui. Marajei. E aí eu saía pro mato de noite, eu ia uma viagem. De noite eu andando no carro, eu tenho um carrinho. Eu ia na casa e vendo. Já passei um bocado de medo dessas coisas, viu? Tá mesmo. Já passei. Tá, porque não sabe que diabo é um negócio do outro mundo. Você entendeu o que é aquilo? Negócio do outro mundo, né? É, pois é. Foi o senhor venha domingo Ah. para contar essa história. Pois tá E certo. se tiver alguém mais que já viu, o senhor traga também, Tá viu? certo, eu tá vindo. Obrigado. Boa tarde, dona Ana Flor. Eu ouvi uma história, Joel me contou, que a senhora tinha visto uma luz diferente no céu. Aí eu já vim aqui 3 vezes hoje, mas Oi? não deu certo a gente se encontrar. Agora deu. Eu queria que a senhora me contasse o que foi que a senhora viu. O que era que a senhora estava fazendo aqui na calçada? Eu tava lavando a calçada, Sim. pegando os baldes d'água e jogando. Ele tava até deitado. Quanto mais alto a senhora falar, melhor, viu? Eu lavando a calçada, jogando os baldes d'água, negócio de 8 horas. Quando eu olhei, aquele clareou de repente. A muito calçada. ligeiro. Sim, olha, iluminou tudo. E essas plantas não Aí impediam, não? quando. Eu ainda não tinha muito essas plantas, não. Sei. A calçada era mais limpa. Certo. Mas eles, olha, ele veio dali que eu vi. Veio lá da direção do hospital. Era aquela bola grande, Que tamanho? não tinha Do fim. tamanho da lua, Olha, era uma bola grande. do tamanho de um carro Sim, senhor. ou do tamanho de um ônibus. Ela era muito grande, a bola, muito Mas grande. era mais parecida com um carro Era ou com um ônibus. um carro assim grande. Um carro grande. Sim, Certo. a bola. E E era uma cor só, era vermelha com aquelas lâmpadas. muitas lâmpadas. Muitas lâmpadas. Que clareou, isso aqui de repente clareou, que eu me assombrei. E só a senhora viu isso? Só tava eu na calçada. Sei. E ele tava deitado. E que hora foi isso? Era negócio de 8 horas Da noite? da noite. Sim, aí essa luz vinha devagar ou vinha apressada? Ela vinha rápida assim, saiu dali, que a saída dela eu garanto que eu vi. Aí quando ela veio dali, que clareou tudo, aquela bola grande, mas foi ligeiro, ela foi embora. Mas a senhora sabe dizer se tinha uma janela, se tinha uma Eu me porta? assombrei, eu fiquei nervosa com medo quando eu vi a bola, porque era grande. Sei. Era grande. Agora. Do tamanho de um carro grande. Do carro grande, ela chegou de repente assim, iluminou a minha calçada todinha. E quando ela lhe iluminou, a senhora não sentiu uma coisa puxando a senhora, não?
Eu não sei nem como foi que eu fiquei. Ei. Eu tenho que me afastar uma coisinha, porque... Eu fiquei com muito medo quando eu vi, porque clareou demais. Sei. Era claro demais quando ela veio, agora que veio dali. Mas a senhora tem notícia de que alguma outra pessoa viu ou não? Não, não sei. Aí eu corri, aí eu disse, Fernando, ele deitado. Fernando, eu soltei o bar, eu vi um negócio aqui na calçada, iluminou Fernando assim, como um negócio traindo a gente. Sabe como é? Sei. Que puxa, que atrai assim. Eles queriam levar a senhora. Foi que sua energia era forte e eles não conseguiram fazer a senhora voar e entrar na nave. É, mas tá tudo bom. Agora no outro dia eu conversando assim com as pessoas, aí as pessoas disseram, é um aparelho que anda pegando a pessoa. Aí foi que eu fiquei com medo. Não, mas não tem medo não. Olha, isso foi por volta de 8 horas De da 8 noite. horas. E quantos anos faz que isso aconteceu? Ele disse que faz uns 8 anos. Uns 8 anos. Uns 8 anos. É. Aí, se não sabe do ano, não vai saber do dia nem da semana, Não, né? porque eu não estava esperando, né? Sei. Eu estava jogando água na calçada quando Mas eu vi. depois disso, a saúde da senhora melhorou ou piorou? Eu acho que piorou. Piorou porque o medo foi grande demais. Porque eu fiquei doente. Assim, eu sou hipertensa, Certo, tenho o coração crescido. certo, Assim, tem gastrite nervosa. certo. Mas me diga uma coisa. A senhora tem notícia de outras pessoas que já viram? Eu vejo o povo falar, né? A senhora só viu uma vez? Eu Foi? só vi essa vez. Mas era uma luz que vinha de cá e parou aqui em cima e clareou Clareou muito e rápido. tentou puxar a senhora. Assim, eu fiquei com o corpo. Certo, sentindo Sabe? aquela coisa puxando, mas Era. se segurou e não foi. Aí logo tinha esses pés de planta, aí É. Aí soltei o baldo. Agora sei que ele saiu dali. É. Agora a ida não. Aí pra Porque onde... foi assim, sabe? Em Sei. cima de mim. Mas aí depois o medo foi tão grande que não deu pra ver pra onde ele foi. Não, não vi. É. Eu sei que a vinda veio daquele lado. Certo. Ali é quase um nascente, mas o nascente é mais pra cá, assim, né? Ali é o norte. Ele veio do norte, passando aqui pelo cima daquele terreno da família de Ricardo Afonso, não tem um terreno grande ali. Tem serrinha. É, eu acho que ele veio por ali, assim, acho que pegando o grupo, ou o hospital e passando assim, né? Aí parou aqui, era grande, Era grande. do tamanho de um carro Mas grande. clareou muito. Onde Clareou eu tava. muito. Eu fiquei com medo quando eu vi. Ele baixou Soltei- bem pertinho da soltei o senhora. baldo. Ele Quando eu baixou vi. bem pertinho da senhora que ele queria atrair a senhora, puxar a senhora. Agora eu lavando e não vi esse negócio. Quando ele baixou foi de repente. Não, a senhora já viu, pela claridade foi que olhou pra Foi, cima. porque clareou demais. Aí quando eu olhei, aí eu vi aquele monte. É. Pois ó, isso é muito bom. Agora, como é o nome completo da senhora? Ana Flor de Souza Araújo. Aí a senhora mora em que cidade? Eu moro em Pocinho, É o estado? da Paraíba. Certo. E isso faz uns 8 anos. É, 8 anos. E se eu lhe convidar para a senhora ir contar essa mesma história domingo que vem, lá na Câmara dos Vereadores, de 10 horas em diante, a senhora ia? Ia. Pois a gente fica muito agradecido, porque nós vamos ter 5 palestras lá, e só falando só isso e explicando para vocês essas coisas todas. Aí o senhor acha assim que eu fiquei mais doente depois que esse bicho Não é, apareceu. a gente é muito sugestionável. Então quando acontece um fato estranho, que a senhora viu logo que não era coisa desse mundo. Me assombrei. Porque Aí se assombrou. Aí seu sistema nervoso ficou mais abalado, seu coração ficou mais acelerado, teve mais, subiu para subir a pressão, Eu tenho ficou pressão hipertensa, né? E ficou assim, meio nervosa. Mas o resto tá tudo bem. Controlado. Eu também tomo. Pois olha. Se Nós- tivesse durado pelo menos 10 minutos, eu acho que eu tinha morrido aqui. Não, eles tinham lhe levado lá para dentro do disco voador e tinham feito uns tratamentos na senhora. O senhor acha? Com certeza. Eles quiseram levar, mas a senhora teve mais força do que Aí eles, leva e não- traz a gente. Leva e traz.
Porque e ele traz. sabe que a pessoa é doente. Como é? Eles pegam, eles fazem cirurgia nas pessoas, opera, faz outras experiências, é um bocado de coisa. Olha, eu vou repetir aqui. Eu estou falando com Dona Ana Flor de quê? Flor, Ana Flor de Souza Araújo. Quantos anos a senhora tem? 66. É casada? Sou, meu marido é esse. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Já teve algum aborto na vida? Nada. Graças Só a tive Deus. esses 2 filhos. Certo. E é 2 homens? Todos 2 homens. Esse caba não é muito bom, não. Olha. E a cidade é Pocinho, no estado? da Paraíba. Isso foi há uns 8 anos atrás. Uns 8 anos atrás. E a senhora E vai contar essa história lá no domingo. conto. Vai ser o dia todo, mas a hora de vocês falarem é de 10 às 12. E vai muita gente falar sobre esse negócio, é? Eu quero lhe agradecer a atenção que a senhora me teve, o respeito, e a gente vai lhe respeitar. E lá tem mais de 20 pessoas que vão contar isso tudinho. Está chuviscando, Ana. E vai Aí- Ricardo Afonso, vai Dona Macaí, vai Nélio de Cornélio, vai Santinho de Basta, vai Antônio das Máquinas. É tanta O gente. senhor acha que ainda, eles ainda continuam aparecendo? Não, eu acho. Sim, continua aparecendo. Eles estão correndo aqui, carregando as coisas. Dona Socorro, que mora ali nessa rua, lá na frente, Socorro Barbosa. Eu sei. Ela estava lá no sítio Bonome e saiu para ir pegar uma roupa que ela tinha estendido do lado de fora. Aí quando foi pegando na roupa, ela viu uma zoada diferente, uma claridade, aí ela correu para trás de um pé de umbu. Aí a nave desceu, abriu as pernas, abriu uma porta, desceu uma escada, aí desceu 2 hominhos desse tamanho. E começaram a apanhar coisa no chão, pedra, areia, planta, botaram num bornó, entraram na levaram. máquina e foram embora de novo. E ela vai contar isso lá. Então eu vou agradecer a senhora que está O senhor chovendo. acha assim que nessa bola que eu vi Tá muito chuva. grande, apanha os panos ali, Fernanda. O senhor acha que nessa bola que baixou na minha calçada muito grande, vinha gente dentro? Só que não era desse mundo. Misericórdia. Não, mas não se preocupe Eu não não, tenho que coragem de tem ver, muita não. gente boa. Eles são mais evoluídos do que a gente, viu? Não se tranquilize. Foi devagar ou foi depressa, dona? Foi rápido. Foi tão ligeiro. Tão ligeiro, clareou aquele clareado tão enorme assim, que a gente vê que não é desse mundo. E eu quero que a senhora diga novamente o tamanho desse bicho. Grande como um caminhão, assim, aquele mundo que não tinha fim. E clareou o chão, Clareou o chão onde eu tava e um negócio fazendo assim em mim. querendo puxar a senhora para Sim. cima. Pois essa história vai ser muito bonita. A senhora vai contar domingo e o pessoal vai ficar feliz de saber que tem tanta gente que vê aqui. Aí eu corri pra dentro. Tá bom demais. Aí pronto, naquela noite não saí mais não, fiquei com muito medo. A senhora Eu pensei que era uma coisa do outro mundo. E é do outro mundo mesmo. Mas eu nunca tinha, assim, visto, nem ninguém me explicado. É, Eu não sabia. é. Eu pensava até que era um eclipse que ia passar. Mas esse eclipse aí fazia era clarear em vez de escurecer, né? Era muito grande. Foi muito obrigado mais uma vez, viu? E só Isso. vê quem tem merecimento. E essa. Muito obrigado, dona Aí Flor. o senhor acha assim que uma vez eu tive muito doente, mas Jesus me curou. Eles são, esses que tiveram aqui são anjos do Senhor. Vieram para lhe curar. Viu? Pois domingo a senhora vai lá contar essa história lá na Câmara de Vereador, por volta de 10 horas a senhora pode ir mais cedo, porque vai ter um homem que vai mostrar tanto disco voador e tanto ET, que são os homens desse planeta, daí afora, que quando a senhora ouvir aquelas coisas, vai ser a coisa mais fácil do mundo da senhora contar. Aí, assim, tem as pessoas que eles têm merecimento de ver, É. Tem outros que não. Ou então a pessoa está precisando e eles vêm socorrer. porque eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida, eu nunca vi. Olha, no outro dia, eu não tirava do pensamento. Como foi que eu vi um negócio daquele? É, só Deus sabe por quê, né? Pois muito obrigado e uma boa tarde para a senhora, viu? Igualmente. Boa noite, dona Alzenia. Boa noite.
Boa noite. Olha, eu tomei conhecimento que a senhora já viu alguma coisa diferente no céu. Então eu estou fazendo um trabalho aqui, coletando essas informações para mostrar ao povo de Pocinho que ainda não viu, que muitas pessoas amigas delas viram. Então tem muita gente. Aqui eu só de ontem para hoje eu já filmei aquelas pessoas todas. Então eu quero que a senhora me diga seu nome completo, a cidade que a senhora mora, o estado e onde foi que a senhora viu o que a senhora vai contar. Bem, Nome completo. Meu nome é Alceni Crino da Silva, Pocinhos, Paraíba. E eu estava na fazenda, Onde é essa fazenda? na Farinha, É Sítio Açude de Pedra. Sítio Açude de Pedra, na Farinha, é pro lado de Campina Grande, é pro lado do Arruda, Não, é pro lado... é aqui, na Pronto. Direção de Montadas. Não, vizinho a Praça do Meio do Mundo. Ah, sei lá, na entrada que vai para São João do Cariri. Coisa... Pronto, entre que vai para São João do Cariri, que vai para Soledade, Gujão, Gurjão, para todo canto, né? É. Então eu cheguei e quando foi uma base de 6 horas da noite, eu saí fora. Então apareceu assim como uma nuvem diferente, o céu muito limpo, Era uma nuvem artificial. uma nuvem branca. Uhum. Eu fiquei olhando aquela nuvem, que eu nunca vi aquele tipo de nuvem. Quando eu pensei que não, que eu fiquei olhando, então a nuvem se abriu. E aquela nuvem veio como assim, em forma de um guarda-chuva. Certo. Então ela ficou azul. Ela era branca. Ela era ficou branca, azul. era a nuvem branca. Então ela ficou como um guarda-chuva azul. Aí, Certo. Mas que tamanho seria mais ou menos isso que a senhora enxergou? Era do tamanho da lua? mas era um guarda, assim, como um guarda-chuva. Do tamanho de um guarda-chuva. a Era senhora viu? grande. É, Então, aquela nuvem já foi descendo. certo. Aí eu chamei meu marido, aí ele veio olhando. Aí apareceu amarela. De repente apareceu Ela era azul, aí tornou-se amarela. amarela. Aí ficou azul e amarela. Sei. Aí depois ficou cor-de-rosa e sempre descendo. Aí Dadinho disse, vamos entrar que vai pegar a gente. Aí de repente ela ficou bem grande, cor-de-rosa. A coisa mais linda da vida. Mas era uma luz só ou tinha outras luzinhas piscando, rodando? Não, porque a gente correu com medo, Sei. entramos pra dentro e eu fiquei olhando e ela ficou aquela coisa mais linda da vida. Mas eles se aproximaram, essa nave se aproximou da senhora? Descendo, né? Nós entramos. Aí descendo. Vocês viram se clareou o chão? Ah, clareou. Outro dia... Vocês não sentiram assim uma coisa puxando vocês? Não, porque nós entramos. Certo, Nós entramos. certo. Outro dia eu estava em casa e eu saí Espera fora. aí, deixa eu voltar um Sim. pouquinho. A senhora já disse o local. Mas quando foi isso? Em que ano foi? Faz uma base dos 2 anos. 2 anos. É. 2009. 2 Um anos. mês, se lembra? Não, Tá bom. lembro não. Aí foi num dia de sábado, domingo, segunda-feira. Sábado. Num sábado. Eu sempre acostumo ir para lá no sábado. Um mês não lembra, né? Não. Então, no dia 2, no sábado, aliás, no sábado, em 2009, né? Uma base. Aí a senhora chegou a ver outras coisas Não, aí quando foi no outro dia, no domingo. no domingo, eu disse, eu vou olhar se tem alguma coisa no céu. Apareceu a mesma coisa. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Como que ia... Agora, essa do domingo já era mais próximo, já era maior e já estava mais próximo, baixo. A senhora acha que era outra? Ou era de Era a tinha visto mesma, antes? era a mesma. Eu liguei até para a Caturité, dizendo. E a Caturité fez esse comentário lá. Não deu mais importância, não. Certo, certo. Outro dia eu estava lá no sábado
E eu saí fora. Eu disse até uma Lá brincadeira. nessa região, lá na fazenda de vocês, ali pela região, tem minérios. Tem. A Inclusive, senhora sabe qual é o minério? na minha lagoa, na lagoa da minha propriedade, tem uma lagoa que aparece muita coisa. E um cientista falou que tem minério. Inclusive, na frente da minha casa tem minério. A senhora não sabe qual é o minério. Não sei. Esses cientistas não falaram que havia a possibilidade de ser urânio? Na época, eles falaram para meu marido. Eu não era casada com ele. Ele é quem me fala. Então a senhora viu 2 vezes? 2 vezes. A mesma nave. A mesma nave. Que hora era da noite? Assim, umas 6 horas. Tanto no sábado como no domingo, quando escureceu, quando estava escurecendo. É. E a senhora sentiu algum problema? Não, eu não senti problema, porque é o seguinte, nós entramos, né? Nós entramos, e a Nilda. Outro dia, eu estava na minha casa e de repente eu saí fora, eu vi como uma vê? Eu vi assim, como, digamos assim, peraí, como é? Um ônibus, como um ônibus, descendo, Grande. grande. Presta atenção no negócio. Manda ele calar. Descendo na frente da casa do meu cunhado. Isso Aí- foi quantos dias depois dessa primeira vez? Uns 2 meses. 2 meses. Aí E desce. a hora? Que hora era, irmão? A mesma senhora. Mesmas horas. Então, descendo, assim, como um ônibus, né? Então, quando ele desceu, eu disse, vem cá, olha, vem aqui, olha que coisa linda. Aí o menino, o que é, mãe, o que é? Aí correu. Criatura, era um claro tão grande, que a casa do meu cunhado é uns 300 metros. Mas era um claro tão grande lá que a gente via de cá, claro, lá. Aí eu disse, gente, Pia, que coisa linda. Aí foi subindo. Era um claro tão grande que a gente ficava até, como é que chama? Areada. Areado, sem saber aonde era que estava, né? Aí eu, vem cá. Aí foi subindo. A senhora lembra se houve assim algum lapso, se de repente a senhora deixou de enxergar alguma coisa? Porque era longe, né? Sim, mas eu digo, a senhora sentiu assim um apagamento na senhora, não? Não, Todo o tempo estava consciente. porque era distante, né? Uhum. Aí foi embora e terminou eu vendo de longe aquela bolinha pequenininha. Quanto mais se afasta, fica pequeno. Então a diferença dessa daí para as outras 2 que a senhora viu é que a outra era redonda. E essa era assim Era um meio formato de um ônibus. Era em formato de um ônibus. Ou era mais um charuto? Não, era 300 metros, né? De onde eu estava para casa do meu cunhado. Sim, eu digo assim, como um cilindro, um charuto que vai surgindo, aí vai engordando, depois vai emagrecendo, aí afina de novo. É isso, eu vi, é isso. Um charuto, né? E a senhora acha que dava uns 300 metros aí. Não, da casa do meu cunhado, onde estava esse troço. Sim, mas esse troço, a senhora calcula que ele era grande ou era pequeno? Grande, bastante. Quantos metros daria um bicho desse? De lá para cá eram uns 20, eram uns 10 metros, né? Aí eu lhe pergunto, além desses 3 casos, a senhora já viu mais algum? Eu vi, eu tava lá em casa e subi quando eu vi uma luz redonda subindo lá do lado da minha lagoa, que muita gente já viu muitas coisas. Inclusive meu filho viu que chegou em casa assombrado. Mãe, o cavalo assombrou, quase que não queria sair do canto. Uma luz que não tinha tamanho atrás de mim, mãe. Mais alguma coisa? Teve mais outro avistamento? Parque das Pedras. Não, Parque das Pedras depois. Olha, domingo agora que vem vai haver uma reunião na Câmara
de manhã e de tarde. De manhã, de 8 às 12, é um homem que vem de Fortaleza, que é o maior estudioso de disco voador do Nordeste. E depois de 10 horas em diante, até 12 horas, vai ser só pra gente, como a senhora que viu alguma coisa, e vai contar a história pra gente lá. A senhora topa? Vai com Macaí que ela vai. Macaí. Não, porque é uma coisa que eu vi, né? Não foi que me disseram. Não, e é bom que as pessoas saibam, porque todo mundo vai acreditar mais em vocês, que são daqui, que conhecem, do que em mim, que sou um estranho. Então, Tem muitos que criticam muito, né? então, são mais de 20